Boa tarde a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. Nós vamos hoje ver como nós podemos resistir à ação do inimigo. E eu gostaria que você abrisse a Bíblia na carta de Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo número 7 ao 17, que diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos para Deus, e ele se chegará para vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de espírito vacilante, purificai os corações. Senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Torne-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? E agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, negociaremos e ganharemos. No entanto, não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devias dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós jactais as vossas presunções. Toda jactância, tal como esta, é maligna. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Meu irmão e minha irmã, nós somos advertidos a eliminar todas as possíveis causas de dissensão, a manter estreita disciplina e a estar sempre alertas para resistir à aproximação do diabo. Lembrando que para resistir ao diabo, o apóstolo Paulo faz referência à armadura de Deus, em Efésios 6, do versículo 10 ao 17. Tiago se volta novamente para o espírito vacilante, dividido entre satisfazer a si mesmo e agradar a Deus. Cada um de nós quer ser o homem ou a mulher, segundo o coração de Deus. É isso significa que você deseja aproximar-se de Deus, humilhar-se diante dele e conservar-se puro do pecado, fazendo de Deus a sua prioridade máxima. Para isso, fiquem atentos às ervas daninhas do pecado, o orgulho, a dúvida, a amargura, a inveja e a indiferença. Mantenham suas cercas fortes e altas contra o mundanismo, contra a cobiça, contra as paixões e desejos malignos. E de todas as formas estejam alertas ao próprio diabo, resista a ele firmemente e tome uma posição firme contra ele. Tiago nos ensinou que o egoísmo e a falta de humildade nos conduzem a um estilo de vida mundano. Aqui está a maior evidência do mundanismo: falar mal uns dos outros. Tiago resulta que o egoísmo e a nossa falta de submissão e humilhação diante de Deus nos leva a falar mal dos nossos irmãos e irmãs em Cristo. Falar mal de alguém significa depreciar essa pessoa. E essa é uma forma de fazer a pessoa parecer pouco ou menos importante. É também falar pelas costas, e isso é difamação. Tiago está preocupado em que cristãos permanentes no corpo de Cristo, irmãos e irmãs do Senhor, estariam fazendo isso uns com os outros. A difamação não é apenas um pecado devastador, é um pecado singular e cometido com frequência. Enquanto outros pecados requerem que uma série de circunstâncias sejam vividas antes deles serem cometidos, a difamação necessita apenas uma língua maliciosa movida pelo ódio. Tiago prossegue citando a lei e explica que julgar um cristão é colocar-se como um juiz da lei moral de Deus. A lei do Senhor é a lei do amor,
a qual declara que devemos amar uns aos outros. Então, Tiago traz uma segunda razão para não falarmos mal nem julgarmos uns aos outros. Ou seja, fazer isso seria colocar-se acima de Deus, que é o Criador da lei. Esse tipo de intriga e difamação prejudica todas as partes, especialmente aquela de quem nós levantamos calúnias, e isso prejudica o corpo de cristãos no Senhor. Temos uma escolha a fazer sobre o tipo de palavra que falamos. Nós podemos falar ou não falar. Nós podemos destruir ou podemos construir. Nós podemos desencorajar ou encorajar. Nós podemos gritar ou falar docemente. Nós podemos ferir ou confortar. Uma palavra imprudente pode inflamar uma discussão. Uma palavra cruel pode destruir uma vida. Uma palavra rude pode derrotar e matar. Uma palavra graciosa pode facilitar a caminhada. Uma palavra de alegria pode iluminar o dia. Uma palavra amorosa pode curar e abençoar. Tiago confronta atitudes, ações e palavras que contrariam aquelas que devem tipificar uma fé pura. No capítulo 4, ele confronta a atitude de arrogância e autossuficiência em presumir o futuro. Note a forma como Deus condena o homem rico e a sua autossuficiência no capítulo 12 de Lucas, do versículo 16 ao 21. Mas aqui Tiago nos mostra a maneira de Deus planejar. Não há nada de errado em se planejar e se organizar. De fato, a Bíblia tem muito a dizer sobre tempo e seu uso cuidadoso. Mas existem algumas regras que Tiago nos diz que devemos certamente seguir. Então, preste atenção enquanto Tiago nos leva a duas condições que nunca devem ser esquecidas. Devemos, então, tomar cuidado, analisando diante dessas condições as nossas decisões e planejamentos. A primeira é considerar a nossa limitação como seres humanos. Vamos enfrentar isso, porque o nosso conhecimento é limitado. Não temos nenhuma fórmula para saber o que o futuro nos reserva. A segunda é considerar a incerteza da vida, que Tiago descreve como um vapor ou uma neblina. Os leitores de Tiago tinham uma visão desvirtuada de si mesmos e da vida e de Deus. Seu pecado era de omissão, omitir Deus, os seus planos. Tiago não é contra fazer planos. Ele não está criticando o planejamento ou argumentando contra a determinação de propósitos. Tiago nos alerta contra o risco da nossa liberdade de fazer planos se tornar uma justificativa para que vivamos independentemente de Deus. Chegar a essa atitude seria arrogância. A expressão "se o Senhor quiser" deve influenciar o nosso pensamento. Deve ser parte constante do nosso vocabulário. Arrogância, jactância, malignidade, pecado. De fato, Tiago não deixa nada para trás quando aponta o seu dedo para a nossa desobediência. No versículo 17 do capítulo 4, Tiago introduz uma conclusiva, pois, que resume aquilo que ele vinha ensinando. Ele está definitivamente incluindo uma exortação para os seus leitores com respeito às práticas e planejamento, sem a consideração da vontade de Deus. Mas com isso, ele está também resumindo os capítulos 1 ao 4. Uma coisa é não conhecer o que a Bíblia ensina, qual é a vontade de Deus e o que não deve ser feito. Outra coisa é conhecer a vontade de Deus e decidir não obedecê-la. E agora, após Tiago ter tratado diligentemente nesses 4 capítulos a respeito de várias áreas de conduta, seus leitores, você e eu, também sabemos o que é certo e o que é errado nesses aspectos. Como uma mulher segundo o coração de Deus, como um homem segundo o coração de Deus, que deseja crescer em sabedoria e fé,
Saiba planejar com sabedoria. Daí eu te pergunto, quais são as normas e condutas que lhe são entregues por Deus para que você possa atingir esse alvo? Vamos ver algumas delas. Esteja certa de que somente Deus conhece o seu futuro. Acredite que Deus tem um propósito para a sua vida. Entenda que Deus pode enviar interrupções ao seu dia perfeito. Lembre-se de orar sobre os seus planos. Peça a Deus por sua ajuda e orientação enquanto você planeja o seu dia ou a sua vida. E lembre-se de dizer, se Deus quiser. E depois nós vamos aqui ver que Tiago, no capítulo 5, do versículo 1 ao 6, ele diz: E agora, vós ricos, chorai e planteai por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o salário que fraudulentamente retivestes aos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, clama, e os clamores dos ceifeiros têm chegado aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente viesse sobre a terra e vos deleitasses, cevastes os vossos corações no dia da matança. Condenastes e matastes os justos, de vós ele não vos resiste. E eu pergunto, é errado ter riquezas? Tiago não diz isso. Em vez disso, ele aponta os meios pelos quais a riqueza é acumulada. No caso citado aqui em Tiago 5, as riquezas eram conquistadas às custas dos outros. Quanto ao dinheiro, riquezas e ricos, Tiago nos chama a tomar uma atitude. Devemos nos lembrar de que tudo, incluindo a riqueza, vem de Deus. Devemos também nos lembrar de que a vida eterna é muito mais importante do que a riqueza temporal, e que o dinheiro não compra a salvação. Devemos nos lembrar ainda que não devemos mostrar favoritismo para com o rico. E como Paulo aconselhou, devemos nos lembrar de estarmos contentes em toda e qualquer situação em que nos encontrarmos, seja em fartura ou em necessidade. Você pode ver lá em Filipenses 4, do 10 ao 12. Mas devemos entrar em ação quando se trata de entender a misericórdia de Deus, ao pobre e ao necessitado, a despeito do que temos ou não temos. Abençoe os necessitados e a despeito de suas finanças, você pode abençoar a muitos dando o amor de Deus. Meu irmão e minha irmã, nós queremos que você que nesta tarde ouviu a nossa mensagem, você tenha condições de a cada dia que passa crescer em sabedoria e fé. Porque nós precisamos aprender a cada dia que devemos viver na obediência da palavra de Deus. Porque quando nós nos sujeitamos a Deus e resistimos ao diabo, ele foge de nós. E é por isso que nós estamos aqui nesse dia de hoje para lhe mostrar isso, que o Senhor, ele tem o melhor para você. Somente o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas Deus veio para te dar vida e vida com abundância. Mas tudo depende de cada um de nós. Depende de nós sermos obedientes à palavra de Deus. E é isso que eu desejo que você possa sempre fazer. Claro que não somos perfeitos e falhamos, erramos, né? Porque reconhecemos que somos pecadores, mas nós não podemos viver no pecado. E é por isso que eu quero que você tenha sempre isso no seu coração. No momento que você errou, falhou, você vai pedir perdão, ou a uma pessoa, ou a Deus,
e vai voltar para o caminho da obediência. E assim, vivendo, o diabo não poderá se aproximar de você, porque ele procura aqueles que deixam uma brecha, ou seja, falham na caminhada da obediência. Mas quando nós procuramos estar sempre atentos à palavra de Deus, à verdade, o diabo não pode nos tocar. Então, que essa seja a recomendação, a exortação, o alerta que nós fazemos. Procure viver na obediência da palavra de Deus. Amém? Então vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, te agradecemos porque nós queremos assumir o compromisso a cada dia que passa, Pai, de vivermos na verdade da Tua palavra, a fazer a Tua vontade, a viver na obediência do Senhor. É claro que não somos perfeitos, muitas vezes erramos, falhamos, porque reconhecemos a nossa natureza pecaminosa, mas esse não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é viver na dependência do Senhor, é viver na obediência da Sua palavra. E por isso, nesse dia de hoje, Pai, eu apresento a Ti a minha vida, da minha família, apresento a Ti a vida daqueles que nos acompanham aqui nesse canal, para que cada um venha parar um momento, refletir e realmente ver se está fazendo alguma coisa que não está agradando o Senhor e procurar se consertar, porque da mesma forma que um dia aquele filho pródigo, ele se arrependeu dos seus maus caminhos e voltou para sua casa, o pai o recebeu de braços abertos. E isso nos mostra que, da mesma forma, o nosso Pai Celestial, Ele quer nos receber quando nós reconhecemos o nosso erro, de braços abertos, tal como aconteceu naquela ilustração do filho pródigo. Então, que você se conscientize disso e possa, com alegria, fazer exclusivamente a vontade do Senhor. Amém? E graças a Deus. E eu convido você também, se você quiser nos enviar mensagens, poderá usar o nosso canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo, ou então você poderá nos ligar no seguinte número: 0 operadora 11 9 4229 55 33. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus.